o que caracterizou o início dessa criminologia pré-científica? A data, 1764. Um italiano chamado Cesare Beccaria escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas. Isso aqui é o que a gente chama de período ou marco de um período humanitário de uma criminologia pré-científica. 1764, Cesare Beccaria, quando ele escreve o livro Dos Delitos e das Penas. E dá ensejo ao que a gente chama de escola clássica. E depois nós vamos ver os postulados da escola clássica. Já a escola positiva, ela é inaugurada com a fase científica da criminologia em 1876. Também por um italiano, mas não confunda, ele tem o mesmo nome, mas ele chama Cesare Lombroso, que escreveu um livro chamado O Homem Delinquente. Então, se perguntarem na prova assim, quem que é o pai da criminologia científica? Você vai falar assim, Lombroso. Cesare Lombroso, vulgo Lombroso. Quando você perguntarem quem que é um dos representantes da escola clássica, da fase pré-científica da criminologia, você vai falar assim, Cesare Beccaria. Às vezes, usam o nome dele como sinônimo. Marquês de Bonesana. Marquês de Bonesana. Então, se você chegar na prova e estiver lá falando Marquês de Bonesana, você vai falar assim, esse aqui é o Beccaria. Então, fase pré-científica, um método ainda era um abstrato lógico dedutivo, porque ele utilizava o conceito de crime como ente jurídico, normativo. Dá ensejo ao que a gente chama de escola clássica, 1764, Cesare Beccaria, ou Marquês de Bonesana, quando ele escreve o livro Dos Delitos e das Penas. Fase científica, empírico, método de observação, indutivo, real e concreto. Escola positiva, 1876, Cesare Lombroso, quando ele escreve O Homem Delinquente. Então, a partir de 1876, eu crio um conceito de ciência na criminologia a partir de 1876. Agora, cuidado que o método empírico, e hoje eu considero a criminologia uma ciência empírica, ele não é igual experimentação, como aqueles adeptos das ciências naturais queriam. Dentro do método empírico, eu tenho diversas formas de realização desse método. Eu posso fazer experimento, que é um deles. Eu posso fazer estatística. Eu posso fazer entrevista. Eu posso fazer grupos. Eu posso fazer questionários. Não posso? Posso fazer pesquisa de campo. Então, o método empírico pode englobar várias formas, não necessariamente a experimentação em laboratório. A criminologia vai usar isso aqui tudo, dependendo das escolas.
Eu vou focar mais nos aspectos sociais, nos psicológicos, nos biológicos, dependendo da escola que eu vou adotar. Beleza? Então eu começo a dizer que o método é empírico. E por que o Lombroso é o pai da criminologia? Porque ele foi o primeiro cara que utilizou desses subterfúgios empíricos na criminologia. Ele falou assim, vamos largar o conceito legal de crime, vamos olhar na realidade, vamos observar na prática. O que acontece? Ele era um médico que foi para dentro das prisões e começou a analisar os caras. E ele criou uma tipologia de criminoso. Depois nós vamos entrar com mais detalhes nisso, mas ele criou o criminoso nato, o criminoso ocasional, o criminoso atávico. Ele criou uma tipologia de criminoso, pelo método da observação, dentro das penitenciárias, dos presídios da época. E ele estudou, principalmente, esses caras à luz da biologia e da antropologia. Então ele começou a inserir métodos empíricos de observação na criminologia. Por isso que ele é o pai da criminologia científica. E aí ele começou a ter conclusões, por exemplo, sujeito que tem a orelha mais pontiaguda é mais propenso a cometer crime. Quem tem tatuagem é mais propenso a cometer crime. Quem tem tatuagem aí? Tô brincando. Então, aí ela falou assim, todo mundo. Mas quando eu era moleque, minha mãe é advogada, eu visitava a cadeia com ela desde pequenininho. Hoje os caras não deixam mais. Na época eu entrava com a minha mãe. Que ela ia conversar com o preso. Morava no interior. Todos os presos, ninguém tinha tatuagem. Eu não tinha nenhum amigo, eu não conheci ninguém que tinha tatuagem. Mas eu chegava na cadeia, quase todos os presos tinham. O que eu estou querendo dizer? O método do Lombroso foi importante. A gente acha absurdo hoje. Porque ele falava, por exemplo, quem tinha o nariz adunco tinha mais... Por quê? Ele fez uma observação de uma determinada população. E ele tirou as características físicas e biológicas daquela população. Então ele falava que quase todo mundo tinha tatuagem, então ele achava que quem tinha tatuagem era mais propenso ao crime. E ele não só justificava por isso, ele dizia o seguinte, que quem suporta mais a dor, porque a tatuagem dói, né, gera mais propensão ao crime. A gente vai ver depois na escola positiva que a tese dele parece absurda, mas ela mudou a forma de analisar a criminologia, porque ela ampliou o objeto da criminologia. Antes eu estudava só o fato, agora eu estudo alguém praticando o fato. Então ela ampliou. E nós vamos falar isso depois. Já entrei na ideia de, voltando aqui, por que ela é interdisciplinar? Acabei de falar. Ela é interdisciplinar porque a criminologia ela usa estudos biológicos, psicológicos, sociológicos. Por que não jurídicos também? Então, isso gera uma classificação. Vocês vão ver uma classificação, às vezes, assim, ó, escolas. Psicológicas. Nós vamos estudar depois. Então, por exemplo, como que o Freud tratava, o que era o crime para o Freud? Qual que é a importância que a psique, a psicologia tem na análise criminal? Isso começou tudo com o Lombroso. Porque ele começou a estudar o criminoso. Ninguém estudava. Psicológicas, biológicas e sociológicas. Normalmente a gente vê essa classificação dessas três aqui. Mas eu poderia colocar aqui uma infinitude, antropológicas, jurídicas, né? Porque a gente usa desses estudos. Por essa classificação e porque eu falei, qual que é a conclusão que eu chego? Que a criminologia é interdisciplinar. Por quê? Ela usa disciplinas da biologia, usa disciplinas da psicologia, usa disciplinas jurídicas como auxiliar nas jurídicas, né? Não como teorias, mas fundamentais. Antropologia, tudo isso.
Tem diversas escolas. Então, por exemplo, me dá um exemplo da escola psicológica. Eu falei do Freud. O Freud, por exemplo, ele vai dizer que o crime é uma forma de extravasamento social. Por causa de uma pressão do superego no ego. Preocupa com isso agora não, que nós vamos depois destrinchar isso com calma. Só estou dando exemplo. Segundo, me dá um exemplo de teses biológicas. A ideia do Lombroso. Por exemplo, ela tem um pouco de antropologia, mas tem um pouco de biologia. Por quê? Ele usava muitos estudos de frenologia, que é a questão dos estudos do crânio. Medidas do crânio, etc. Então, se você for, por exemplo, no Museu de Londres, lá o Museu da Guerra, tem um museu em Londres que chama Museu da Guerra. Lá tem os aparelhos que o Hitler usava através do estudo da frenologia para medir a orelha, a cabeça, para ver se o cara era ariano ou não. Porque eles marcavam, né, salvo engano, com um negócio vermelho aqui, quem não era ariano. Né? Eles marcavam na época do nazismo. Então, lá no Museu da Guerra, você vai conseguir ver isso lá. Então, o Lombroso utilizou isso. Esses critérios, tamanho, a frenologia, o tamanho do crânio. Tem um outro doutrinador depois, um médico, que ele estudou a craniogênese, né? Começou a ver se essas questões influenciavam no cometimento do crime ou não. Então, tem as ideias biológicas. Eu falei que hoje a gente tem a neurociência, né? O mapeamento desses estímulos cerebrais, por aí vai. E as sociológicas, que aí é o aumento mais ainda do objeto do estudo da criminologia, para quê? Para um cara cometendo um crime dentro de um ambiente social. A sociedade influencia? Como que ela reage ao crime? A reação é igual em qualquer lugar? O crime pode ser distribuído no território? Eu posso ter um estudo para analisar o crime distribuído na cidade? A cidade tem lugar que acontece mais crime que o outro? Por quê? Por causa de desorganização social? Por causa de não acesso do Estado? Como que as pessoas reagem a isso? O sistema capitalista tem a ver com isso? Essa distinção, desigualdade social tem a ver com o crime? Promove o crime? Se promove, como que ela promove? Então, todas essas teorias que nós vamos estudar são teorias sociológicas. Ou macro-sociológicas, ou micro-sociológicas. O crime é apreendido, eu tenho que aprender a cometer crime ou não? Ele é baseado numa interação entre grupos ou não? Por que jovem comete mais crime que velho? Por que mulher comete menos crime que homem? Estuda criminologia, vai tentar explicar. Ora, pelas teorias psicológicas, ora biológicas, ora sociológicas. Por isso que ela é interdisciplinar. Qual que é o objeto da criminologia? Não confundam, pelo amor de Deus, isso cai demais em prova. Método com objeto. O método, eu disse, é o caminho que eu vou chegar para resolver o problema. O objeto é o que eu estou estudando. Então, qual que é o objeto da criminologia? Para a escola clássica, era só o crime. Para a escola positiva, era só o delinquente. Mas isso foi evoluindo. E como é que a gente trata a criminologia hoje? Ela tem 4 objetos. Isso é uma das questões que mais cai em prova. Isso aí você tem que guardar. Decorar. Mas o decorar não é no sentido que a gente fala. A palavra decorar vem de onde? Etimologicamente, de coração. Quando a gente põe uma coisa no coração, a gente não esquece nunca mais, não é? Por isso que fala decorar. Desvirtuaram o sentido de decorar. Falaram que é para colocar na cabeça, e na realidade é para colocar no coração. Então, isso aqui vocês têm que colocar no coração. Objeto: crime, delinquente, vítima e o quê? Controle social. Voltando aqui, para a gente não ficar sem preencher o quadro. Método:
empírico e interdisciplinar. Não confundir, pelo amor de Deus, não confundir método com objeto. São coisas completamente distintas e diferentes. Vocês perguntam alguma coisa, Quinto? Não confundir. Aí, beleza. Então, eu vou fazer um negócio aqui, ó, cronológico, para vocês visualizarem cronologicamente nessa introdução o que a gente vai estudar. Quando eu tinha a escola clássica, eu tinha como objeto da criminologia o quê? Só o crime. Depois eu inseri o quê? O delinquente. Escola positiva. Depois, eu vou começar a fazer uns estudos de vitimologia, que é mais ou menos inicia ali depois da guerra, da pós-guerra, da Segunda Guerra. Eu vou colocar aqui mais ou menos 1945, eu começo os estudos da vitimologia, que vão incluir a vítima. Depois a gente vai ter uma aula só sobre vitimologia. E depois, a partir principalmente, vou colocar aqui da década de 50, na verdade, já antes, né? Eu vou colocar aqui o controle social, na minha opinião, ele já começa lá com a escola de Chicago. Eu vou colocar aqui na década de 30 em diante, 1930 e diante. E dentro do controle social eu tenho várias distinções. Eu vou dar uma forçada de barra e colocar aqui a escola de Chicago dentro do controle social. Isso aqui ficou igual aquelas coisas do árabe. 1930. Mais ou menos. Tá? Então, vocês observaram, cai na prova assim, o objeto da criminologia foi ampliado ao longo do tempo. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Ela foi evoluindo e aumentando o seu objeto. Quais são, então, os objetivos da criminologia? Os 3 principais objetivos da criminologia. Já falei. Número 1, falar por que o crime acontece. Então, é explicação, dar uma explicação do fenômeno criminal. Primeiro objetivo, dar uma explicação do fenômeno criminal. Segundo objetivo, está lá no conceito do Molina, ó, prevenção do crime. Prevenção do crime. Terceiro, intervenção no homem delinquente. Intervenção no homem delinquente. Ô Gregory, me dá um exemplo aí. Explicação eu já falei, né? Mas eu vou dar um exemplo. Como que a escola positiva explicava, ou melhor, como que a escola clássica explicava o crime? Ela dizia o seguinte: o crime é a quebra do contrato social. O crime é um ente jurídico que é previsto como crime porque há uma quebra do contrato social do Rousseau. Vocês lembram do Rousseau? Que ele dizia o seguinte, ó, vou fazer um contrato, é o contrato social, eu abro mão de uma parcela da minha liberdade em detrimento do Estado, para o Estado cuidar da gente, saúde, educação e tal. Através desse contrato social. E eu tenho a obrigação de agir de acordo com as regras ditadas pelo Estado. Se eu quebro essa regra, eu quebro a regra do contrato social. Então, o que é o crime? É a quebra do contrato social. Para a escola clássica, por exemplo, ela explica o fenômeno criminal dessa forma.
Prevenção do crime vai depender da teoria. Vamos dar um exemplo. Alguém já ouviu falar numa teoria que chama prevenção situacional? No inglês eles falam situational prevention. Ela é famosa, essa tese, essa teoria criminológica. É uma teoria preventiva, que a criminologia tenta prevenir a ocorrência do crime. Todo mundo conhece aquele programa Olho Vivo, não conhece? Conhece não? Colocar câmeras no centro de Belo Horizonte para evitar a criminalidade, chama Olho Vivo. Aí eu pergunto a vocês acham que isso apareceu do nada? Um dia alguém, Londres tem muito isso, né? Londres é altamente vigiado. Aí eu pergunto para vocês acham que isso aí surgiu do nada? O cara teve um estalo e falou assim, a partir de agora eu vou colocar um monte de câmera. Óbvio que não. Isso tem uma teoria por trás disso, que é a teoria da prevenção situacional. O que a teoria da prevenção situacional faz? E aí é um exemplo de prevenção do crime, trazido pela criminologia. Ela fala o seguinte, ó, ela é baseada em 3 elementos. Ator racional. O que é isso aqui mesmo, professor? Prevenção, teoria da prevenção situacional. Ator racional. 2. Isso aqui ficou parecendo um 23. Eu estou tomando cuidado, porque um dia a menina chegou para mim e falou assim, seu quadro está parecendo aquelas coisas, que esse cara maluco que começa... Mas o meu tá bonitinho, vocês estão achando? Ator racional, disponibilidade do objeto, e ausência de vigilância. Olha que legal essa teoria preventiva aqui, ó. Ausência de vigilância. Olha que massa. O sujeito que vai cometer o crime, ele age racionalmente no seguinte sentido. Ele age como o que a gente chama de homo econômicos, né? Custo-benefício. O que o ladrão faz? Se ele chega numa casa ali, numa vizinhança, tem uma casa que tem alarme, grade, a outra não tem, ele vai fazer o quê? Ele vai na que não tem, não é? Ele vai na mais fácil. Então ele age, a gente fala que o ator racional, ele age o quê? Como homo econômicos, custo-benefício. Sempre ele tem na cabeça o custo-benefício. Então o que a prevenção situacional fala? Eu tenho que atuar, olha a ciência, ó, nessas 2 variáveis para que eu mude essa de cá. Ou seja, se eu aumentar a disponibilidade do objeto, eu tenho que aumentar a vigilância. Se eu diminuo a disponibilidade do objeto, eu posso também diminuir a vigilância. Isso aqui é aquela teoria da loja de conveniência. Você sabe que a arquitetura tem tudo a ver com crime, gente. A arquitetura tem tudo a ver com crime. Vou colocar aqui, ó, vai ser importante para o histórico da criminologia que cai em prova. Arquitetura. Daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Aí o que acontece? Olha que legal. Você já percebeu? E lá nos Estados Unidos é desse jeito. Quem foi nos Estados Unidos aí sabe que é assim. O cara fica naqueles carrões lá, com o Starbucks desse tamanho, café desse tamanho, dentro do carro, não fica? E ele fica passeando de carro lá. Ou então ele está escondido. Lá parece que o cara brota. É impressionante. Você está passando de carro assim, de repente o cara brota. Eles ficam escondidos. Mas por que eu estou falando da arquitetura? Você sabe que a loja de conveniência ela é projetada para evitar furtos, arquitetonicamente. Você já viu loja de conveniência com balcão até o teto, igual supermercado? Você nunca vai ver. Balcões baixos,
tudo de vidro, muita vigilância. Por quê? O objeto está muito disponível. Então eu trabalho com arquitetura e com ausência, eu aumento a vigilância para quê? Para desmotivar o agente à prática do ato. Isso é pensado. Não foi do nada, não. Ela segue um padrão, vocês já repararam? Toda loja. Por que isso? Eu falei dos Estados Unidos. Porque se o policial, ele passa de carro na rua, ele olha lá para dentro, lá de longe ele consegue ver se o cara do caixa está coçando o nariz. Por quê? A altura normalmente é pequena, baixa, ele consegue ver, tudo de vidro. Claro, bem iluminado e cheio de câmera. Então, isso deu ensejo à prevenção institucional a essa ideia de câmera. Qual que é a crítica que se tem em relação à prevenção situacional? Ela não previne o crime de caráter efetivo. Por quê? Ela desloca a criminalidade. O cara que furtava no centro de BH, ele vai começar a furtar no Sion, no outro bairro. Ele não vai parar de furtar. Essa é a crítica que se faz. Mas em BH, se vocês forem pegar as estatísticas criminais, a prevenção situacional diminuiu demais a criminalidade no centro. Depois que colocaram as câmeras. Por quê? Você desmotiva o agente. Isso aqui é uma das teorias criminológicas que tentam, olha o objetivo, fazer a prevenção do crime. Daqui uns dias vocês vão estar na Cadepol, vocês vão estudar isso aí. Provavelmente vocês vão ter aula de criminologia lá na Cadepol ou noções de criminologia na Cadepol. O que eu ia falar? Da arquitetura. Agora eu não vou falar da arquitetura em relação à questão preventiva de crimes, mas eu utilizei essa aqui, para a gente fazer um histórico da criminologia. Eu disse para vocês que a criminologia começou em 1764 com a fase pré-científica. Mas antes disso, Gregory, não tinha nada. Lógico que tinha. Porém, não era nem considerado pré-científico. Por quê? Que era esotérico, que era religioso. Vocês já ouviram falar no termo, que o termo penitenciária vem dos monastérios? A pena privativa de liberdade nunca foi uma pena em si. Ela era meio para executar outras penas. O que eu quero dizer com isso? Eu prendia ela para esperar o quê? Enforcar. Só até ela esperar. Eu enforcar, eu fazer os juízes de Deus, eu mandar ela para a colônia, que era a pena de desterro. Não existia prisão privativa de liberdade como ela é hoje. Ela surgiu nos monastérios. Era uma penitência dada aos monges que faziam bobagem. Lá eles ficavam encarcerados, isolados, presos mesmo. Por isso que chama penitenciária. Ele ia pagar uma penitência. Então, essa noção de estudo do crime, ela vem desde a antiguidade. O Platão estudou o crime. Aristóteles estudou o crime. Desde o direito romano. Existia uma categoria no direito romano que era o crime. Teve um período lá no direito romano que tinha 4 categorias, né? O contrato, o delito, o quase-delito e o quase-contrato. Eles já estudavam, só que não era de maneira sistematizada, muito menos científica. Por quê? Me dá um exemplo. Tinha uma ciência na Idade Média que era considerada ciência, mas que não é na realidade, demologia. Vocês já ouviram falar? Estudo dos demônios. Vocês estão rindo? Mas é verdade. Tinha catalogação, tem gente que fala que é de milhões de demônios. Então eles atribuíam a criminalidade a algum demônio. O sujeito tá com um demônio, né? Por isso que ele cometeu o crime. E a gente não sabe o tanto que isso influencia o senso comum, né? A gente tem isso, o lombroso influencia o senso comum.
Quando ele fala que o criminoso é um cara anormal, toda vez que alguém comete um crime bárbaro, a gente acha que o cara é anormal, não acha? Esse cara tem problema. Então, esses estudos anteriores ao iluminismo, propriamente dito, não são considerados nem da fase pré-científica, vamos dizer assim. E quase não cai em prova. Então vocês têm que preocupar do iluminismo para cá, do século XVIII para cá. E no século XVIII, vocês têm que lembrar de dois caras. Tem três caras, na realidade. O Beccaria, que eu já falei, que é o, vamos dizer assim, é o grande representante da escola clássica. Um cara que também tentou humanizar muito o direito penal, que é um cara que chama John Howard. Vou escrever aqui. Esse cai pouco em prova. John Howard. E um que eu falei da arquitetura, que ele é importante, esse cai mais em prova, que é um cara que chama Jeremy Bentham. Esse cara cai em prova. O John Howard eu nunca vi. Que é o que esses três caras é de um período do direito penal que a gente chama de período humanista. Por quê? O que esses caras quiseram? Na época existia um processo penal inquisitivo. Um processo penal que era altamente ligado à religião. E a gente vivia um estado absolutista, que podia fazer tudo. Então você tinha ordalhas, você tinha penas cruéis, você tinha juízos de Deus. Era assim, você é acusado de heresia. Vão colocar uma brasa quente aqui, você tem que andar até lá. Se você queimar o pé, você é culpado. Se você não queimar, você é inocente. Então esses caras, esses caras vieram para quê? Para combater isso, para trazer o que a gente chama de período humanitário no direito penal, advindo dessa ascensão da burguesia, dessas ideias do iluminismo e etc. Então, tanto o John Howard, quanto o Beccaria, quanto o Jeremy Bentham, propiciaram o que a gente chama de período humanista do direito penal. Por quê? A luta pela dignidade da pessoa humana e por um processo que não fosse inquisitivo. Fosse um processo legal, que respeitava os direitos do cidadão. No conceito do direito penal de hoje que eu dei para vocês, para equilibrar o quê? As forças. Direito de punir, direito de liberdade. Mas por que eu falei que o Jeremy Bentham às vezes é perguntado? E ele tem a ver com a arquitetura um pouco. Porque o Jeremy Bentham, além dele propor esse período humanitário, propor uma proporcionalidade das penas, propôs tudo, ele foi para dentro das cadeias. Inclusive, ele influenciou formas de sistemas penitenciários, que são dois principais. Isso vocês não precisam preocupar aqui, não, pode cair no penal. Na criminologia, eu nunca vi cair. São dois principais sistemas de cumprimento de pena, que é o sistema auburniano e o sistema da Filadélfia. Agora, em abril, eu visitei uma prisão lá na Filadélfia, que ela foi desativada já. Mas ela segue a teoria do Jeremy Bentham. Ele influenciou muito o sistema da Filadélfia. Porque ele ele foi para os presídios, começou a estudar e ele influenciou na arquitetura prisional. Até para garantir mais humanidade dentro das prisões. Então ele criou critérios arquitetônicos de racionalidade para melhorar a situação do preso e das pessoas que trabalhavam no sistema carcerário. Essa prisão, ela chama... Poxa, eu esqueci o nome dela agora. Esther, eu não lembro. Sei que ela fica na Filadélfia e o Al Capone ficou preso lá, inclusive. E você vê, desde aquela época, quem era rico tinha privilégio, né? A cela dele era totalmente diferente, tinha rádio, tinha tudo. Né? Então você vê que as coisas desde aquela época já eram diferentes. Então o que o Jeremy Bentham fez? E o que cai na prova é isso. Eu lembrei disso porque eu falei das câmeras. Hoje a gente vive um panóptico. A gente não vive uma sociedade do Big Brother, sociedade do controle extremo, né?
E o que o Jeremy Bentham queria fazer era controlar o sistema penitenciário com o menos custo possível. Então ele criou uma forma arquitetônica de presídio chamado panótico. O que é? Panótico, ou seja, o que tudo vê. Se vocês forem para essa área esotérica, vocês vão ver que lá na maçonaria, por exemplo, você entra na loja e tem um olhinho assim, não tem? Que é o olho que tudo vê. Lá na Grécia, se você for lá, você vai comprar o símbolo da Grécia lá é um olhinho, não é? Da filosofia grega. Ele tem um significado de sorte, né? Então hoje a gente está no panótico do Big Brother. O Big Brother social, né? Você é vigiado o tempo todo. Aí o que acontece? Como que era o panótico? Isso aqui eu estou falando para vocês não esquecerem, esses exemplos que eu estou dando. Ele criou uma arquitetura prisional e a prisão da Filadélfia, lá que eu visitei, é exatamente assim. Exatamente assim, porque ela foi baseada na teoria do Bentham. Você tem uma bolinha aqui no meio e tem um monte de corredores. E qual que era a ideia? É você colocar uma torre aqui, ó, no meio. Os presos não conseguem ver pelo sistema de arquitetura onde você está, o guarda, mas o guarda consegue ver todas as celas. Todas as celas. Então isso aqui é um sistema, não é uma pizza, tá? É o panótico do Jeremy Bentham. Então vocês não vão esquecer que o Jeremy Bentham foi o cara que foi para dentro das prisões para lutar por melhores condições dos presos e dos trabalhadores do sistema carcerário à época. E ele criou um sistema arquitetônico e propôs essa ideia de prisão para prisões, num aspecto humanitário. É interessante que tem uma amiga minha, que ela é jurista também, e ela é arquiteta. A Érica, ela chama Érica Sun, ela mora nos Estados Unidos. Eu até tive com ela numa reunião há pouco tempo atrás em Nova York. Foi em Nova York? Não, foi em Washington. Ela tem livros sobre, ela tem estudos, diversos estudos sobre arquitetura prisional. E como que isso influencia na própria questão humanitária dos presos, como que eles são distribuídos, etc. A gente não tem ideia o tanto que a arquitetura faz diferença. Vocês acham que a cidade causa crime? A formatação arquitetônica da cidade, vocês acham que causa crime? Causa. Quando a cidade é sua inimiga, há uma maior propensão à ocorrência de crime. E o brasileiro é mestre em tornar a cidade inimiga. A gente não tem cultura urbanística. O cara começou a deitar no ponto de ônibus. Aí sabe o que o cara faz? Em vez de ele tentar perguntar assim, por que você está dormindo no ponto do ônibus? Você não tem casa, nós vamos arrumar uma casa para você e tal. Não. Ele vai e coloca um ferro redondo assim. Já viram? Tem ponto de ônibus que é assim. Por quê? Já para o cara não deitar. Então eu vou lá e pôr um ferro redondo que a pessoa só encosta, né? Espera no ônibus. Ela não tem como sentar. Ó, eu conheço muitos lugares no mundo. Tanto estudando quanto viajando. Eu já estudei em vários lugares. Já estudei na Itália. Tudo que penal, criminologia, essas coisas. Nos Estados Unidos, já estudei em Portugal. Eu nunca vi um lugar que fecha o parque. O Parque Municipal de Belo Horizonte ele é fechado, põe grade de noite. Eu nunca vi, vocês já viram alguma praça na Europa fechar de noite? Nos Estados Unidos? É só no Brasil que tem isso. Então, nós vamos estudar depois uma escola que chama Escola de Chicago, que ela vai trabalhar essas ideias arquitetônicas e vai trabalhar o resgate de espaço público. Vocês acham que o resgate de espaço público ou essa noção social de espaço público, ela diminui ou não a criminalidade?
Vocês lembram como era a Praça Rô Soares e como ela é hoje? A Praça da Estação, há 5 anos atrás, você passava lá, só tinha gente cheirando cola. Hoje você passa lá de manhã, tem um cara passeando com o neném. Por quê? Resgatou o espaço público. Você já viu alguém jogar lixo no shopping center? Aquele chão brilhando, limpinho. Pode até pentear o cabelo olhando pro chão assim. Ninguém joga. Agora, se eu chegar num ambiente que está todo sujo, todo desorganizado, você vai lá e joga o chiclete, fala, já está tudo sujo mesmo. Então, nós vamos ter teoria criminológica que vai analisar o aspecto arquitetônico, mas também o aspecto de desorganização social. E vai propor zoneamentos das cidades, onde que ocorre mais crime, a distribuição do crime no território. Tudo isso a gente vai estudar. Então, por que eu estou dando esse exemplo agora? Para vocês entenderem como que funciona e o tanto que é amplo o objeto da criminologia. Porque ela faz o estudo de todas essas características a partir dessa época aqui, de 1764. Vamos ver se vocês aprenderam antes do intervalo. Posso perguntar? Vamos lá. Questão de delegado. Desse ano aqui, de Minas. Olha o conceito do Molina que eu li para vocês. Cabe definir a criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social, do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada sobre a gênese dinâmica e variáveis principais do crime, contemplando este como problema individual e problema social, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Eu estou lendo rápido porque a gente já viu esse conceito. Aí ele fala assim, o examinador, esta apresentação do conceito de criminologia apresenta, desde logo, algumas das características fundamentais do seu método, empírico e interdisciplinar, antecipando também o seu objeto, crime, delinquente, vítima e controle social, e suas funções, explicar e prevenir o crime e intervir na pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. Pergunta: sobre o método, o objeto e funções da criminologia, considera-se. Vou ler mais devagar agora. Número 1. A luta das escolas, positivismo versus classicismo, pode ser traduzida como um enfrentamento entre adeptos de métodos distintos. De um lado, os partidários do método abstrato, formal e dedutivo, os clássicos. E de outro, os que propugnavam o método empírico e indutivo, os positivistas. Tá certo? Tá certo. Dedutivo, lógico abstrato, pré-científico, escola clássica. Empírico, indutivo, real, concreto, observação, escola positiva. Certo? Uma das características que mais se destaca na moderna criminologia é a progressiva ampliação e problematização do seu objeto. Uma das características que mais se destaca na moderna criminologia é a progressiva ampliação e problematização do seu objeto. Tá certo ou não? Olha o que eu falei, gente. O objeto da criminologia foi ampliando no decorrer do tempo. Era só o fato lá na criminologia clássica, depois incluiu o delinquente, depois incluiu a vítima, depois... Olha a cronologia aqui, ó. Então o objeto foi crescendo, eu falei isso. Então foi aumentando, então tá certa. Não tá? Tá certa. A moderna criminologia tem uma progressiva ampliação e problematização do seu objeto. Tem. O objeto foi crescendo. Olha aqui, ó. Considerar o crime o quê?
Falei aqui, era só problema individual, depois foi aumentando. A criminologia, como ciência, não pode trazer um saber absoluto e definitivo sobre o problema criminal, senão um saber relativo, limitado, provisional a respeito dele, pois com o tempo e o progresso as teorias se superam. Está correta? Sim. Aí vem lá, estão corretas as assertivas indicadas em A, 1 e 2 apenas, B, 1 e 3 apenas, C, 1, 2, 3, 4, 2 e 3 apenas, C, 1, 2, 3. Fechou? Então é assim que cai na prova. Peguem suas merendeiras, vamos para o recreio.